Hoje é Dia Mundial do Sono e o sono tem tudo a ver com a dor de cabeça, ainda mais a falta de um bom sono. E é por isso que hoje a gente vai falar sobre essa relação entre sono e enxaqueca. A gente já sabe que o sono é fundamental para que o nosso órgão chamado cérebro funcione bem, né? Dá para saber disso porque quando a gente passa uma noite sem dormir, a gente quase não consegue raciocinar direito no dia seguinte. Isso é uma coisa que é óbvia para todos nós e a ciência avança cada vez mais para compreender as razões pelas quais o cérebro precisa, assim como todo organismo, dessa função sono e que ele funciona na sua melhor performance quando o sono, além de outros hábitos de vida como alimentação, a prática de atividade física, manejo de estresse, relações sociais, o sono entra aí como um dos grandes pilares fundamentais para uma boa qualidade de vida. E não é só sobre qualidade de vida, é sobre doença também. Quando a gente olha para a enxaqueca, quando a gente olha para a enxaqueca crônica, quando a gente olha para fatores que promovem a progressão da enxaqueca, ou quando a gente observa pacientes que têm muita dificuldade em responder a qualquer tipo de tratamento para enxaqueca, muitas vezes o problema do sono está lá, um dos problemas do sono. E aí eu acho que a gente tem que dividir isso em problemas relacionados estritamente a hábitos do sono, que não são os ideais para a melhor qualidade do sono, e doenças clínicas relacionadas ao sono que merecem uma atenção médica, muitas vezes até de um especialista em sono. Vou dar exemplo, uma doença relacionada ao sono é a apneia obstrutiva do sono, uma condição que muitas vezes a pessoa vai ter roncos, vai ter despertares como se estivesse afogando, é mais comum em pessoas com obesidade, mas não só em pessoas com obesidade. Isso é uma coisa que exige um tratamento específico e que tem uma melhora absurda de qualidade de vida e de várias outras questões quando é tratado da forma adequada. Existem outras doenças do sono, mas no final das contas o que existe na maioria das pessoas não é exatamente uma doença do sono, mas é uma falta de uma estruturação de um hábito adequado de sono que permita que aquela pessoa desfrute ao máximo do processo que o sono pode ser, um processo reparador e necessário. Então, ao invés de mostrar aqui todas as evidências sobre a relação entre sono e a enxaqueca, eu quero apresentar esse artigo que alguns de vocês que seguem o canal já viram, que fala sobre os fatores de risco de piora da enxaqueca. Então, a enxaqueca a gente sabe que é uma condição de base genética, mas que ao longo da vida existem fatores que vão promover essa piora, a evolução, progressão da enxaqueca. E entre eles, adivinha, tá lá, sim, o sono, ou problemas do sono. E problemas do sono pode ser desde a insônia que pode ser uma insônia relacionada ao início do sono, a manutenção do sono ou um despertar precoce bem antes do que a pessoa havia planejado que ela poderia dormir. Pode ser também a apneia do sono, existem vários outros distúrbios do sono que a gente não vai detalhar todos aqui, mas o importante é que distúrbios do sono estão relacionados à progressão da enxaqueca. Como a gente sabe se a gente tem ou não um distúrbio de sono? A coisa mais óbvia é não olhar para o sono, mas sim para o outro lado do momento da vida, que é quando a gente está de fato desperto. É perceber se a gente, quando está acordado, tem sonolência, tem muita dificuldade para se levantar e passa o tempo inteiro cansado, com fadiga, com sono. Tudo isso é indício, ou pode ser um indício, de que o sono não está adequado, não está sendo reparador. Outra coisa que é muito comum é excesso de consumo de cafeína, de energéticos, para se manter acordado, para conseguir manter um nível de atenção adequado para funcionar no dia a dia. Aliás, uma das primeiras coisas que acaba sendo prejudicado quando a gente tem um sono ruim é a cognição. Uma boa qualidade do sono é absolutamente crucial para o bom funcionamento de funções como a função que a gente chama de executiva, a memória operacional. São faculdades da nossa cognição que nos permitem lidar com informações ali, informações não gravadas na nossa memória, mas informações corriqueiras que a gente está usando no dia a dia. Por exemplo, onde que eu deixei a minha chave quando eu cheguei em casa? Então, se você é uma pessoa que esquece toda hora coisas, o que você vai fazer? Eu me perdi.
isso pode ser uma dificuldade relacionada, inclusive, a um distúrbio do sono. Quando a gente vê esse conjunto de problemas e principalmente a percepção de fadiga, de cansaço, de sonolência ao longo do dia, tudo isso aponta para que realmente o sono pode ter algum problema. Como a gente vai endereçar isso? A gente tem que pensar que o ciclo do sono ele envolve uma construção ao longo do dia, envolve o hábito para iniciar o sono e o que acontece ao despertar, ao acordar. Então, ao longo do dia, o metabolismo normal produz uma substância chamada adenosina que vai se acumulando. E essa adenosina, ela é um dos sinalizadores importantes do sono. O acúmulo dela natural do ciclo celular ele vai gerando essa percepção de cansaço, de fadiga que o sono também tem. Então, quando a gente dorme, a gente faz uma limpeza dessa adenosina e com isso a gente consegue despertar sem ou com uma melhora muito importante dessa sensação de fadiga, ou pelo menos quando a gente dorme horas suficientes e em boa qualidade. Então, uma das razões pelas quais a sonolência ao longo do dia acontece é quando a gente dorme pouco, e isso é um dos maiores problemas que a gente encontra hoje em dia, que é aquela privação de sono, afinal de contas, para que dormir tanto, né? E muitas pessoas acabam seguindo nesse racional, mas não percebem como o funcionamento é muito pior ao longo do dia e isso tira muito mais a produtividade do que ter 1 ou 2 horas a mais acordado. Então a adenosina é esse sinalizador. E é interessante porque a adenosina é antagonizada por uma substância que eu tenho certeza que você conhece, que se chama cafeína. Então esse antagonismo da adenosina é o que traz essa percepção de que quando a gente está ali com muito cansaço, com sono, toma um café, dá uma percepção de alguma melhora. Acontece que o café não limpa a adenosina, ele não elimina, ele só antagoniza ela, mascara a sua presença. É por isso que o café não descansa. Ele pode dar uma sensação temporária de redução daquela percepção do sono, mas o que de fato dá a sensação de descanso é só uma boa qualidade do sono. Mas não é a única substância, essa é a substância que vai acumulando ao longo do dia. Existe uma outra substância muito importante que é a melatonina. Todo mundo já ouviu falar sobre melatonina, hoje existe a suplementação de melatonina muito famosa também, mas a melatonina é produzida no cérebro de todas as pessoas normais, as pessoas que não têm alguma doença que seja relacionada à produção de melatonina. Então, essa melatonina, ela é produzida claramente sobre um tipo de estímulo, que é o estímulo da luz. A luz, quando ela está presente, ela corta a produção de melatonina. Quando ela está ausente ou diminuída, ou seja, no escuro, a gente começa a produzir melatonina. E ele é muito importante para essa indução ao sono. Qual é o problema? O problema é que hoje a gente vive sobre canhões de luz na nossa frente, seja ele a luz ambiente, a luz da televisão, a luz do tablet, a luz do celular, a luz do computador. Muitas vezes à noite, muitas vezes na cama. E isso pode prejudicar muito essa produção de melatonina e romper ali um ciclo de sono saudável. Então a gente já falou, tempo suficiente de sono é muito importante. Quem encurta o sono para produzir mais acaba sendo muito menos produtivo. A importância de tirar a luz, a tela, o celular, a TV, pelo menos ali 30, 60 minutos antes de dormir. Ideal ter um hábito de fazer algo relaxante antes de dormir, que pode ser até um banho, uma leitura leve, algo que não vai estimular e te deixar mais angustiado, que vai te deixar mais atento, mais desperto antes de dormir naturalmente. E finalmente, quando a gente faz isso tudo e a gente acorda nos primeiros momentos do dia, quando a luz do dia está bastante intensa, mesmo que seja um dia nublado, quanto mais a gente puder se expor à luz natural do dia, nas primeiras horas, os primeiros minutos do nosso despertar, maior vai ser o nosso pico natural de cortisol. E esse pico natural de cortisol, ele é um dos elementos sinalizadores que dá a nossa percepção de despertar. Então, tudo isso é importante para compreender um pouco básico da fisiologia do sono e entender quais alternativas a gente tem em relação aos hábitos do dia a dia para poder buscar uma melhor qualidade do sono. Então, resumindo, os principais cuidados para buscar essa melhor qualidade do sono são, número 1, a gente dormir horas suficientes. E a maioria das pessoas dorme entre 7
7 e 9 horas para ter um sono de fato restaurador. É muito raro que seja menos do que isso. Então, entre 7 e 9 horas é o suficiente para a maioria das pessoas. Número 2, a gente não só dormir horas suficientes, mas ter cuidado com o momento de dormir, ou seja, buscar evitar luz e iluminação direta no rosto, como celular, televisão, tablet, ou mesmo luzes intensas nos ambientes, antes de dormir, para a gente conseguir fazer a produção adequada de melatonina. E além disso, associado a isso, um momento de relaxamento. E número 3, acordou? Abra as janelas, se exponha ao máximo, de preferência, se for possível, no ambiente externo à luz solar, porque isso vai ajudar no pico de corticoide e na sensação de despertar. Cuidado com o excesso de cafeína, de energéticos, esse tipo de coisa não faz bem, inclusive pode piorar muito a dor de cabeça. E se você sofre, por exemplo, com enxaqueca e tem dores de cabeça muito frequentes e tem dificuldade com resposta aos tratamentos, o distúrbio do sono, é importante olhar para ele, porque ele pode ser uma das razões. Para finalizar, muitas pessoas queixam e sofrem de insônia. E insônia é uma coisa que precisa ser realmente avaliada por médico, porque existem várias causas possíveis. Existe insônia primária, insônia relacionada a transtorno de ansiedade, e dependendo do que está acontecendo, o caminho de tratamento vai ser uma terapia cognitivo-comportamental do sono, por exemplo, ou vai ser uma orientação simples de mudança de hábito, ou em alguns casos é necessário até medicação para dar um suporte para uma melhor qualidade do sono. Então, trouxe um pouco hoje sobre a importância do sono, número 1. Número 2, a relação do sono com a enxaqueca, como ele é um fator importante de restauração da função do cérebro e quando ele não é adequado, ele pode contribuir para a piora da enxaqueca. Número 3, dicas práticas sobre como melhorar a fisiologia do sono e assim ter uma qualidade de vida bem melhor.